deixa eu te falar do Sócrates, né? Veja só, se nós formos olhar rigorosamente, o Sócrates é o primeiro autor que vai receber o título de filósofo dado pelo Platão, né? Se nós olharmos do ponto de vista de dados e informações que nós temos, o Sócrates talvez seja, dentre os autores antigos, aquele sobre o qual mais se escreveu, né? E tem um fato bastante inusitado: a recusa do próprio Sócrates a escrever, né? Obviamente ele sabia escrever, mas por um motivo específico, ele se recusava a escrever o seu próprio pensamento. Veja só, a ausência da escrita do pensamento do Sócrates vai colocar um grande problema para os seus discípulos, né, para as pessoas que o acompanhavam. Por quê? Veja só, quando você materializa literariamente o conteúdo do pensamento de alguém, é preciso que, naturalmente, essa pessoa possa ratificar, eventualmente, as interpretações que você está fazendo daquilo que ela está dizendo, né? Então, no caso do Sócrates, é inevitável que ele seja objeto de interpretação dos seus discípulos em razão da ausência, né, de uma doutrina fixada literariamente, né? E veja, aqueles que acompanharam Sócrates, né, que tiveram a possibilidade de ter contato com ele, não tiveram durante toda a vida. Então foram em alguns momentos. Alguns indivíduos participavam do convívio, da convivência com Sócrates, acompanhavam os seus debates públicos. Então é natural que a visão que se tenha do Sócrates seja fruto de interpretação. E nós temos, historicamente, materializado interpretações diferentes do Sócrates. Tá? Então veja só, o primeiro grande intérprete do Sócrates é o Platão. O Platão, como uma estratégia para poder transmitir o conteúdo do pensamento do Sócrates, usou as técnicas que o próprio Sócrates utilizava para pensar sobre filosofia. Ou usou o mesmo procedimento que o Sócrates utilizava para pensar. E esse procedimento era o diálogo, né? Então, como estratégia para traduzir o pensamento do Sócrates, ou a maneira como Sócrates agia quando pensava, o Platão adota um gênero, literário para a filosofia, que é o diálogo, que, ao mesmo tempo, não explicita integralmente o conteúdo do pensamento, mas coloca o pensamento num processo contínuo de mudanças e transformações ao longo da abordagem de qualquer tema, de qualquer assunto, ou menos que fosse objeto de reflexão do Sócrates. E daí, nesse sentido, a interpretação que o Platão faz do Sócrates, de certa maneira, a gente pode assistir isso, presenciar isso nos textos do Platão, é um Sócrates idealizado. É um homem, um sábio perfeito. E não foi à toa que essa imagem acabou prevalecendo, relativamente ao Sócrates. O Sócrates é alguém, ao menos no diálogo do Platão, assim, alguém extraordinário. Um indivíduo com capacidades e uma inteligência indiscutível. Portanto, a imagem que o Platão, faz do Sócrates é uma imagem idealizada. Bom, nós sabemos isso porque existem também outras fontes, só que as outras fontes são bastante distintas do Platão.
Por exemplo, existe um outro discípulo do Sócrates chamado Xenofonte. O Xenofonte foi um general grego, e que conviveu com Sócrates durante um determinado período. Inclusive, o Xenofonte tinha, em relação ao Sócrates, uma espécie de dívida existencial, porque, segundo relatos do próprio Xenofonte, ele teria sido salvo durante uma guerra pelo Sócrates. O Xenofonte estava ferido, o Sócrates teria colocado ele nos ombros e carregado o Xenofonte, para poder salvar a vida dele. Então ele tinha ali uma admiração e uma dívida moral com o Sócrates muito grande. Quer dizer, o Sócrates salvou a minha vida. Não fora ele, o Xenofonte provavelmente tivesse sido morto na batalha. Né? E o Xenofonte tem uma imagem muito realista do Sócrates. Não é um Sócrates idealizado, mas é um Sócrates como se fosse um homem comum. Um homem que tem um monte de problemas financeiros, problema com os filhos, problemas com a esposa, problemas com os outros indivíduos. Então, é um Sócrates muito banal, é um Sócrates muito cotidiano. E como restaram esses textos, que o Xenofonte se refere ao Sócrates, nós temos então uma segunda imagem do Sócrates, que é totalmente distinta da imagem do Platão. Porque para o Platão, o Sócrates é só um filósofo. Para o Xenofonte, o Sócrates é um homem, é um cidadão, com problemas cotidianos como todas as pessoas. E para complicar ainda o meio de campo, aparece uma terceira interpretação do Sócrates, que é feita por um comediógrafo chamado Aristófanes, que escreveu algumas peças de teatro, e uma em específico, chamada As Nuvens, onde o personagem fundamental é o Sócrates. E nessa paródia que é feita do Sócrates, nesse texto, que é uma comédia, o Sócrates aparece ali como um indivíduo enganador, como um sofista, que tentava provar coisas inimagináveis, coisas absurdas, e que se preocupava com questões absolutamente insignificantes. Veja só, se nós pensarmos na seguinte situação: para que você possa fazer a paródia de alguém, é preciso que esse alguém seja conhecido, por um grande número de pessoas, porque senão você faz uma piada sobre ele ou faz alguma coisa, ninguém vai rir se não entender a que você está se referindo. Então, supostamente, para que o Sócrates pudesse ser objeto de uma comédia, era inevitável que o Sócrates fosse conhecido por um certo número de pessoas, ou que ele fosse identificado com algumas características, para que você pudesse exagerar aquilo, a fim de fazer com que aquilo fosse cômico. E é mais ou menos isso que faz o Aristófanes. Então, nesse sentido, a gente não pode desprezar essa brincadeira que é feita com Sócrates, porque algum fundo de verdade deve ter. Quer dizer, senão não faria sentido ele fazer uma comédia usando Sócrates como personagem. Veja só, existe também, naturalmente, embora de forma indireta, as avaliações que o próprio Aristóteles faz do Sócrates. Embora ele não tenha sido discípulo direto do Sócrates, mas ele conviveu com vários socráticos. Ele conheceu vários indivíduos que mantiveram contato direto com Sócrates. Portanto, ele também passa, em função dessa possibilidade que ele teve, a ser uma autoridade interpretativa do pensamento do Sócrates. E, de fato, o Aristóteles faz isso. Em várias passagens da obra do Aristóteles, ele atribui ao Sócrates a criação de determinadas ideias, a elaboração de determinados pensamentos,
Então, também é uma autoridade. Então, veja só, você tem o testemunho do Platão, o testemunho do Aristófanes, né, o testemunho do Xenofonte e, de certa forma, o testemunho do Aristóteles. Mas acontece uma outra coisa também. O Sócrates teve muitos discípulos, indivíduos que conviveram com ele em um determinado período da vida e que não moravam efetivamente em Atenas, mas moravam em cidades vizinhas de Atenas, em outras polis. E surge, né, vários pensadores, diria assim, vários filósofos que pregavam ser discípulos do Sócrates, porque de fato conheceram e conviveram com Sócrates, mas expressam ideias bastante distintas e diferentes da de Platão e da de Aristóteles. Inclusive, interpretam a doutrina do Sócrates, né? Veja, um discípulo famoso do Sócrates, que inclusive será uma dos indivíduos que não concordará, ou será uma espécie de adversário do Platão, embora fosse codiscípulo, ou seja, os dois foram alunos do Sócrates, é o Antístenes. O Antístenes interpreta o Sócrates de maneira totalmente diferente. E o Antístenes vai ser aquele indivíduo que vai dar origem ao movimento dos cínicos. Os cínicos, que depois a gente vai ver, é um movimento de filosofia que tem um grande desprezo pela existência social, pela vida social. Então, veja, o Sócrates dá origem aos cínicos, dá origem a um grupo de pensadores que colocam no prazer a fonte da felicidade, mas no prazer mesmo, no prazer material, no prazer da alimentação, do sexo, etc. E a gente vê o Platão também se debater com esses autores, com aqueles que defendiam essas ideias. Então, veja só, nesse sentido, o Sócrates passa a ser uma personagem extremamente controversa. Depende da maneira como você o observe, que caminhos você se utilize para fazer uma interpretação do Sócrates, ele terá uma imagem diferente. Então, se você pega os chamados socráticos menores, como o Antístenes e os Cirenaicos, por exemplo, você vai ter uma imagem do Sócrates diferente da imagem do Platão, diferente da imagem do Xenofonte, diferente da imagem do Aristófanes, diferente da imagem do Aristóteles. Então, o Sócrates passa a ser um enigma. Assim, não dá para você ter uma imagem uniforme do Sócrates, assim, que incorpore todas as imagens que foram produzidas, ou todas as interpretações que surgiram do pensamento do Sócrates. Aí, veja só, o caminho mais simples, dado o fato de que sobre isso nós temos muito material interpretativo, é ler o Sócrates de fato, ou interpretar o Sócrates de fato, através do Platão e do Aristóteles, que são os chamados socráticos maiores. E, dada a crítica que o Platão faz aos sofistas, naturalmente também pode ser descartado, na visão do Platão, a visão do Aristófanes, por exemplo. E fica como uma espécie de meio termo a interpretação do Xenofonte, ou como o Xenofonte descreve o Sócrates, que é um homem real, é um homem normal. Bom, o que nós faremos, ou o que me proponho a fazer, é orientar o caminho de interpretação através dessa idealização platônica, embora se possa colocar obstáculos ou empecilhos a isso, mas essa é a visão prevalecente. Essa é a visão que a posteridade legou do Sócrates. Recebeu essa interpretação e ratificou essa interpretação.
Portanto, é uma imagem muito bonita, é uma imagem que eleva as qualidades do Sócrates, que enaltece a inteligência e a capacidade de pensamento do Sócrates. Né? Bom, então, para preâmbulo, né, tem essa ideia, é bom que fique clara, né, de que o Sócrates não é uma unanimidade nem na Grécia. Né, o que dirá o que vai acontecer com ele do ponto de vista histórico depois. Né? Então, muitos outros indivíduos irão também fazer na posteridade, tentar recriar uma imagem do Sócrates que não é aquela mais compatível com a tradição. Né? A gente tem um exemplo disso, só para complementar, a imagem que o Nietzsche faz do Sócrates. E a imagem do Nietzsche é extremamente negativa ao Sócrates, ao menos sobre um certo aspecto. Né? Bom, é claro, existem outros intérpretes. Né? Você tem, por exemplo, o Kierkegaard faz uma interpretação do Sócrates interessante, mesmo o Hegel. Né? Quer dizer, você tem vários filósofos que depois farão interpretações bastante específicas do Sócrates. Né? Mas o Sócrates dá margem a isso pelo fato fundamental de não haver escrito aquilo que pensava. Né? Então, tudo isso surge exatamente porque ele não escreveu o que pensava. Né?